Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Nessas lives estão fantásticas. Eu espero que vocês estejam gostando. Coloquem aqui a opinião de vocês para que a gente consiga trazer cada vez mais assuntos ligados ao seu dia a dia, ao seu perfil profissional. E hoje nós temos uma convidada que estará falando conosco sobre a área econômica. Quero apresentar para vocês, e vocês já conhecem, a professora Cássia Chaga. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa live. Eu que agradeço, professora Elaine. Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Olhem só, pessoal, hoje é a professora Cássia. Vocês já viram aí na parte 1, na parte 2, que nós estamos falando sobre a questão da economia e trouxemos aí em lives anteriores o lado real da economia e agora falaremos aqui, e a professora Cássia trará o lado monetário da economia. Acho que vale a pena, professora, relembrar nesse início qual a diferença entre um e outro, e aí dar esse ênfase no lado monetário da economia. Então, professora, conta pra gente sobre esse tema, por que ele é interessante? Aliás, antes de você começar a responder, professora, é importante eu frisar para todos os nossos alunos e alunas, ou futuros alunos que estão nos assistindo, que esse tema é bastante ligado aos nossos e-books. Nós temos uma disciplina fantástica chamada Economia e Mercado, e ela fala muito sobre essa questão de macroeconomia, o lado monetário, o lado real da economia, e a professora Cássia hoje trouxe aqui de uma maneira que nós possamos trazer isso para vocês refletirem e cada vez mais se aprofundarem nesses assuntos. Por mais que vocês não façam hoje o curso de Ciências Econômicas, mas façam administração, façam ciências contábeis, façam qualquer curso da área de gestão e negócios, não tem como fugir desse lado econômico, né? Não tem. Economia é importantíssima, tudo bem que eu estou puxando a sardinha para minha formação. Ela é suspeita. Mas a economia está relacionada a todas as disciplinas, a todos os cursos, né? Então, porque o tempo todo nós lidamos com recursos, esses recursos aí, né, vindo para a economia, eles são limitados, né? As nossas necessidades, os nossos desejos enquanto consumidor, enfim, enquanto instituição, eles são ilimitados, então tem essa questão aí da gestão, da escassez dos recursos. Mas aí respondendo o que a professora Elaine, né, disse aqui no início, qual é a diferença entre lado real e lado monetário? Então, o lado real, claro que não vou detalhar, mas assim, lado real é quando a gente está falando de quê? Por exemplo, implementação de política fiscal, aí ações de políticas implementadas pelo Bacen, né? Ok, aumento de impostos, aumento de taxas, fala de produção de PIB, né? Fala sobre produção de bens e serviços, né, pelas empresas, enfim, que também são ofertadas aí pelo Estado, né, ao consumidor. Bom, agora, quando nós estamos falando de lado monetário, agora, é claro, nem é toda a bibliografia que traz esse conceito, né? Bom, nós estamos falando de quê? De oferta de moeda, nós estamos falando de bancos, nós estamos falando de taxa de juros, nós estamos falando de política monetária, né? Então, é super importante e fundamental vocês entenderem, por exemplo, como que o governo e os bancos centrais, eles influenciam na economia por meio desses instrumentos. Importantíssimo isso. Sim. Conta pra gente aqui, professora. Então, aí vem uma pergunta, né? Será como que esses tópicos eles afetam aí o nosso dia a dia e a economia global de um país? Bom, quer dizer, não só como afeta sim, mas afeta? Sim, afeta. E afeta bastante, muito, eu diria. Então, eu vou começar a falar sobre a oferta de moeda, por exemplo. Quando o Bacen, né, ele oferta moedas, enfim, significa que nós temos na economia um quantitativo aí de moedas circulando. Agora, caso contrário, claro que as moedas, inclusive, elas são controladas pelo Bacen. Eu acho que já dá para ficar claro, né? Agora, assim, quando diminui a oferta de moeda no mercado, isso significa que, por exemplo, o Banco Central ele pode estar implementando essa política para, por exemplo, diminuir a inflação. Se há um excesso de moeda, então isso, né, maior poder de compra das pessoas, as pessoas estão com mais dinheiro, né, e isso pode, enfim, aumentar
os recursos, ou melhor, aumentar a inflação, né? Bom, acho que agora, inflação, né? Estou falando aqui de inflação, então, inflação é um outro conceito fundamental. Bom, mas o que é inflação, professora? Bom, eu acho Aí eu não estou querendo colocar numa saia justa, não, né? não, mas eu acho importantíssimo a gente falar desse tema, porque, por exemplo, eu acredito que quando eu estou no dia a dia fazendo compras, colocando questões no cartão, compras no cartão de crédito, eu preciso muito pensar nessa questão, puxa, quanto é que essa inflação vai fazer com que eu pague juros, pague algo acréscimo lá na frente, porque nem sempre e veja se eu estou certa aqui no meu pensamento, né, como consumidora, a partir do momento que eu compro alguma coisa hoje, né, e coloco, enfim, e vou ter a compra eu adquiro hoje. Esse notebook, por exemplo, eu adquiro ele hoje. A partir do momento que eu vou vendê-lo daqui a alguns dias, ele pode ter sido defasado, já não está mais por N questões, mas um deles pode ser que a gente teve aí alguma questão relacionada a isso, professora. Com certeza, com certeza. A inflação, o que é a inflação? Representa a taxa no qual a gente conhece aí o nível geral de preços de bens e consumos. Quer dizer, é o nível geral de preços de bens e consumos que está subindo, tá? Então, consequentemente, quer dizer, quando a inflação aumenta, o nosso poder de compra ele diminui. E controlando a inflação, o que acontece? Um dos principais objetivos é que a gente aí não tenha preços elevados do computador, do notebook, né? Como você bem citou. Um outro aspecto importante, então, como eu estou falando aqui de taxa de juros, é que as taxas de juros, elas influenciam diretamente, né, no custo médio, não no custo médio, no custo do crédito, e não só, no custo das mercadorias, enfim, alimentação, vestuário. Então, taxas de juros mais baixas, né, por exemplo, incentivam o empréstimo, né? E o gasto, nesse caso, quando as taxas elas estão mais altas, aí a gente para de gastar, né? Não, opa, vou guardar aqui meu recurso, eu não vou comprar um notebook porque o notebook está com preço lá em cima. Então, essa relação aí de taxa de juros e inflação. E as políticas monetárias, elas são ações que são implementadas, como eu falei aí, para administrar essa questão da inflação, por exemplo, e elas, não só isso, elas buscam aí equilibrar a oferta monetária, né? E essas também incluem mudanças, nesse caso, nas taxas de juros, tá certo? E na quantidade de dinheiro que está em circulação aí para o consumidor utilizar. Exatamente, né? Então, quando a gente entende esse lado monetário, né, da economia, que a professora Cássia nos trouxe hoje, explicou para nós aqui, né, a diferença entre esse lado real e esse lado monetário, isso ajuda muito a gente, né? Quando a gente às vezes está lá vendo um jornal, uma CNN, vendo o próprio Jornal Nacional e traz a questão da inflação, a gente está vendo aí, né, as questões não só no nosso país, mas em países vizinhos, né, aonde inflações estão altíssimas, e para que a gente possa sim entender um pouco, né, quando vem alguma questão relacionada a esses aspectos econômicos, nós precisamos não apenas eu não faço economia, professora Elaine, não, nós precisamos entender, isso faz parte do nosso dia a dia, nós ouvimos isso, estar antenados às questões que estão acontecendo no dia a dia, questões econômicas, questões políticas, questões sociais, é importantíssimo. Então, isso que a professora Cássia trouxe hoje pra gente, professora, eu quero agradecer muito. Por quê? Porque quando nós entendemos a diferença desse lado, o que é que quando está se falando sobre o lado real e o lado monetário da economia, agora a gente já tem aqui, né, uma base para vocês que ainda não são nossos alunos e aqueles nossos alunos que vão poder aprofundar isso dentro da nossa apostila. É correto isso, professora? Sim, e aí aproveitando, só falando, né, eu falei aí de política monetária, de política fiscal, lembrando que essas duas políticas, elas andam juntos. Então, não pode ser que as duas, pode ser não.
As duas políticas, elas são implementadas concomitantemente, né, simultaneamente, para procurar aí um equilíbrio, né, na economia, de modo que a gente tenha crescimento econômico, que a gente tenha desenvolvimento econômico. Então, é importantíssimo entender essas ferramentas, essas políticas que são implementadas aí pelo Banco Central. E eu tenho certeza que isso foi de muita valia. Professora, quero agradecer a presença de vocês por estarem conosco, mais uma live, que vocês possam, a gente vai cada vez mais aprofundando esses temas aqui na área econômica. Começamos aqui com alguns temas relacionados aí ao nosso dia a dia, mas que vocês vão acompanhando aí nas próximas lives. Professora Cássia, muito obrigada. Eu que agradeço. A sua experiência na área econômica traz aqui alguns insights muito importantes para reflexão sobre o assunto. Ok, obrigada. Eu que Obrigada, agradeço, gente. pessoal. Até. Tchau, tchau.